Bem-vindos ao audiobook Como deve viver um verdadeiro cristão? Segundo a Bíblia, este audiobook explora os ensinamentos bíblicos fundamentais para aqueles que buscam viver uma vida cristã autêntica após um passado de erros e pecados. Descubra os caminhos, doutrinas e práticas que Deus espera de seus filhos, guiando-o em uma jornada de transformação e fé. Introdução à jornada de um verdadeiro cristão, especialmente após ter trilhado caminhos de erros e pecados, é um convite à transformação profunda e à renovação do espírito. A Bíblia, como a inerrante palavra de Deus, oferece um farol de esperança e um manual de vida para aqueles que desejam se afastar das trevas e caminhar na luz de Cristo. Este e-book se propõe a ser um guia prático e inspirador, desvendando os ensinamentos e doutrinas que devem nortear a vida de quem busca viver segundo os preceitos divinos. Compreender o que Deus espera de cada um de seus filhos é um anseio legítimo e fundamental para o crescimento espiritual. Não se trata de uma lista de regras rígidas e opressoras, mas sim de um chamado ao amor, à verdade e à santidade, que emanam do próprio caráter de Deus. Ao mergulharmos nas Escrituras, descobriremos que a vida cristã é uma relação dinâmica e íntima com o Criador, onde a graça divina nos capacita a viver de maneira que agrada a Ele, mesmo em meio às imperfeições humanas. Nestas páginas, exploraremos os pilares da fé cristã, desde o novo nascimento em Cristo, passando pela importância vital da oração e da meditação na palavra, até a prática do amor ao próximo e o perdão. Analisaremos o que deve ser feito e, igualmente importante, o que deve ser evitado, sempre com o objetivo de edificar um caráter que reflita a imagem de Jesus. Que esta leitura seja um catalisador para uma vida de propósito, fé inabalável e um testemunho vibrante do poder redentor de Deus. Capítulo 1 – O chamado à nova vida. A decisão de seguir a Cristo, especialmente após um período de afastamento de seus caminhos, marca o início de uma jornada extraordinária. Este não é um caminho de perfeição instantânea, mas sim um chamado à transformação, um convite para deixar para trás as velhas práticas e abraçar uma existência renovada em sua graça. É o despertar para uma nova realidade, onde o passado, com seus erros e arrependimentos, dá lugar a um futuro de esperança e propósito. Este chamado ressoa em cada coração que anseia por paz e redenção. Não é um chamado imposto, mas uma oferta generosa de amor e misericórdia. A vida antiga, marcada por vícios, desilusões ou simplesmente pela ausência de um sentido maior, começa a perder seu domínio quando o indivíduo se volta para a luz. É um processo de desapego do que nos aprisionava e de abertura para o que verdadeiramente liberta e edifica. O primeiro passo nessa nova vida é reconhecer a necessidade de mudança e responder afirmativamente ao convite divino. É um ato de fé, uma entrega que abre as portas para a ação transformadora de Deus em nossa alma. A partir deste momento, iniciamos a caminhada de aprendizado e crescimento, guiados pela sabedoria das Escrituras e pelo amor incondicional do Pai. Capítulo 2 – O perdão divino e a purificação. Ao aceitar o chamado para uma nova vida em Cristo, o primeiro e mais profundo presente que recebemos é o perdão divino. Nossos pecados que nos separavam de Deus e nos oprimiam com o peso da culpa são lavados pelo sacrifício redentor de Jesus na cruz. Este perdão não é condicional à nossa capacidade de merecê-lo, mas é uma dádiva gratuita, um ato de amor incondicional que nos restaura a comunhão com o Pai. A purificação que acompanha o perdão é um processo essencial para a edificação da nova vida. Não se trata apenas de ter os pecados perdoados,
mas de ser transformado interiormente. A palavra de Deus nos assegura que, através do sangue de Jesus, somos purificados de toda iniquidade. Essa purificação nos capacita a viver de maneira digna do Evangelho, limpando nossos corações e mentes de tudo o que nos afasta do caráter de Cristo. Compreender a profundidade do perdão divino é fundamental para a nossa caminhada. Ele nos liberta do ciclo de autodepreciação e nos permite olhar para o futuro com esperança. A purificação, por sua vez, nos equipa para enfrentar as adversidades e tentações do mundo, fortalecendo nossa fé e nos tornando mais semelhantes a Jesus a cada dia. É um alicerce sólido sobre o qual construímos nossa nova existência. Capítulo 3. A importância da fé genuína. Após experimentarmos o perdão divino e a purificação que nos renovam, a fé genuína se revela como o alicerce indispensável para a continuidade e o crescimento em nossa nova vida em Cristo. A fé não é meramente uma crença intelectual, mas uma confiança profunda e ativa no poder e na fidelidade de Deus, que nos impulsiona a viver de acordo com seus propósitos. Uma fé genuína é aquela que se manifesta em ações. Ela não se contenta em ouvir a palavra, mas a pratica. É a convicção de que Deus é capaz de cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contrariar. Essa confiança nos permite enfrentar os desafios com coragem, sabendo que não estamos sós, mas que o próprio Deus está ao nosso lado, guiando nossos passos e fortalecendo nosso espírito. A fé genuína é o elo que nos conecta à graça transformadora de Deus. É através dela que acessamos o poder do Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida que agrada ao Pai. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é a fé que nos permite crer no invisível, no que ainda não vemos, mas que sabemos que Ele fará. Portanto, cultivar e fortalecer nossa fé é um dos pilares mais importantes da jornada cristã. Capítulo 4. O poder transformador do Espírito Santo. Se a fé genuína é o alicerce que nos conecta a Deus, o Espírito Santo é a força viva e ativa que impulsiona e transforma essa conexão em uma realidade palpável em nosso dia a dia. Após a fé nos abrir as portas para a nova vida, é o Espírito Santo quem nos capacita a viver essa vida de maneira plena e eficaz, moldando nosso caráter e nos guiando em todas as coisas. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas a própria presença de Deus habitando em nós. Ele é o Consolador prometido, o Mestre divino que nos ensina a verdade, o guia que nos conduz por caminhos de justiça e retidão. Sua obra em nós é multifacetada. Ele nos convence do pecado, nos regenera, nos santifica e nos fortalece para testemunhar de Cristo. O poder transformador do Espírito Santo se manifesta de diversas formas. Ele nos concede dons espirituais para a edificação da igreja, nos capacita a vencer as obras da carne e a produzir o fruto do Espírito. É Ele quem nos dá discernimento para as decisões, sabedoria para os desafios e a coragem para viver uma vida que honre a Deus em todas as circunstâncias. Sem sua atuação constante, nossa jornada cristã seria árdua e incompleta. Capítulo 5. O novo nascimento em Cristo. O poder transformador do Espírito Santo culmina em um evento espiritual de magnitude incalculável. O novo nascimento em Cristo. Este não é um processo gradual de melhoria moral, mas uma mudança radical e sobrenatural. Uma morte para a vida antiga e um renascimento para uma existência completamente nova, impulsionada pela presença divina em nosso ser. Jesus explicou a Nicodemos que, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Este novo nascimento é obra exclusiva do Espírito Santo que nos regenera
e nos faz novas criaturas em Cristo. É um ato de Deus que nos liberta do domínio do pecado e da morte, nos outorgando vida eterna e nos tornando participantes da natureza divina. O novo nascimento se manifesta em uma mudança de perspectiva, de desejos e de prioridades. O que antes era valorizado, agora perde seu encanto. O que antes era desprezado, agora se torna objeto de anseio. É a experiência de ter o coração purificado, a mente renovada e o espírito vivificado para conhecer e amar a Deus. É o início de uma jornada onde o amor, a verdade e a santidade se tornam os guias de nossa existência. Capítulo 6. A santificação, um processo contínuo. O novo nascimento em Cristo nos introduz a uma realidade espiritual transformadora. Mas a jornada não termina aí. Pelo contrário, ela se aprofunda em um processo contínuo e vital, a santificação. Se o novo nascimento é o ato inicial de sermos declarados justos diante de Deus, a santificação é o processo pelo qual somos progressivamente conformados à imagem de Cristo, tornando-nos mais semelhantes a Ele em caráter e conduta. A santificação é obra do Espírito Santo em colaboração com a nossa vontade. Deus nos purifica e nos capacita, mas espera de nós uma resposta ativa de obediência e rendição. É um caminhar diário, onde escolhemos nos afastar do pecado e abraçar a justiça, permitindo que a palavra de Deus e a oração moldem nossos pensamentos, desejos e ações. Não se trata de perfeição instantânea, mas de um crescimento constante em santidade. Este processo contínuo de santificação é essencial para uma vida cristã autêntica e frutífera. Ele nos permite experimentar a plenitude da vida que Deus planejou para nós, demonstrando ao mundo o poder transformador do Evangelho. É através da santificação que nos tornamos mais aptos a servir a Deus e ao próximo, vivendo de maneira que glorifica o seu nome e reflete o seu amor. Capítulo 7. A palavra de Deus como guia. Na jornada contínua de santificação, a palavra de Deus se apresenta como o farol indispensável que ilumina nosso caminho e nos orienta em cada passo. Se o Espírito Santo é a força que nos capacita e transforma, a Bíblia é o manual divino, a revelação da vontade de Deus, que nos instrui sobre como viver de maneira que lhe agrada. A palavra de Deus não é um mero livro de história ou filosofia. É um tesouro vivo, inspirado pelo próprio Criador, repleto de verdades eternas e princípios que regem a vida espiritual. Ela nos revela o caráter de Deus, seus propósitos para a humanidade e o plano de salvação em Cristo Jesus. Através de suas páginas, aprendemos sobre o que é certo e o que é errado, sobre como amar, perdoar, servir e perseverar. Meditar na palavra de Deus diariamente é fundamental para o crescimento espiritual. É através dessa imersão que nossa mente é renovada, nossos pensamentos são alinhados com os de Cristo e nossa fé é fortalecida. A Bíblia nos equipa para discernir a verdade da mentira, para resistir às tentações e para tomar decisões sábias que honram a Deus. Ela é a nossa bússola espiritual, garantindo que permaneçamos no caminho da santidade e da retidão. Capítulo 8. A oração, comunhão com o Pai. Se a palavra de Deus é a bússola que nos guia, a oração é o meio pelo qual estabelecemos e mantemos uma comunicação viva e íntima com o nosso Criador. Assim como a meditação nas Escrituras nos instrui sobre a vontade de Deus, a oração nos permite expressar nossos corações a Ele, compartilhar nossas alegrias e tristezas, buscar sua orientação e força, e adorá-lo em espírito e em verdade. A oração não é apenas um ritual ou uma lista de pedidos. É um diálogo de amor, uma comunhão profunda com o Pai Celestial. É através da oração que fortalecemos nosso relacionamento com Deus
cultivando a confiança e a dependência nele. Jesus nos ensinou a importância da oração, não apenas com o exemplo de sua própria vida de oração, mas também através de parábolas que enfatizam a persistência e a fé no ato de orar. Dedicar tempo à oração diariamente é essencial para o sustento da vida espiritual. É nesse espaço de intimidade que encontramos refrigério para a alma, discernimento para as decisões e poder para enfrentar as adversidades. A oração nos conecta à fonte de toda a sabedoria e força, capacitando-nos a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo e a cumprir os propósitos divinos em nossa jornada de santificação. Capítulo 9. O amor ao próximo, um mandamento essencial. A comunhão com Deus através da oração e a instrução divina pela sua palavra nos preparam para vivermos de acordo com os seus preceitos. Dentre eles, o amor ao próximo se destaca como um mandamento essencial, um reflexo direto do amor que Deus nos demonstrou. Jesus mesmo declarou que este é o segundo maior mandamento, lado a lado com o amor a Deus. Mateus 22:39. O amor ao próximo não é um sentimento passageiro ou uma mera simpatia. É uma decisão consciente de buscar o bem-estar do outro, de agir com bondade, compaixão e respeito, independentemente de suas falhas ou de como nos tratam. Este amor deve ser genuíno e abnegado, espelhando o amor sacrificial de Cristo por nós, que nos amou mesmo quando éramos pecadores. Praticar o amor ao próximo significa estender a mão a quem precisa, oferecer palavras de encorajamento, perdoar as ofensas e viver em harmonia com aqueles que nos rodeiam. É um testemunho poderoso da fé que professamos, demonstrando ao mundo que somos seguidores de Jesus, não apenas em palavras, mas em ações concretas que transformam vidas e edificam o reino de Deus. Capítulo 10. O perdão aos inimigos. Se o amor ao próximo é um mandamento essencial, a prática do perdão aos inimigos eleva esse amor a um nível ainda mais profundo e desafiador, refletindo a natureza incondicional do amor de Deus. Jesus nos ensinou que não basta amar aqueles que nos amam. A verdadeira marca de um seguidor de Cristo é a capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos causaram dor ou que se opõem a nós. O perdão aos inimigos não significa esquecer a ofensa ou justificar o erro. Significa, antes de tudo, liberar a pessoa que nos feriu de qualquer ressentimento ou desejo de vingança que possa habitar em nosso coração. É um ato de libertação para nós mesmos, pois o rancor nos aprisiona e nos impede de experimentar a paz que excede todo o entendimento. Perdoar nossos inimigos é um reflexo direto do perdão que recebemos de Deus. Assim como Ele nos perdoou quando éramos seus inimigos, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. Este ato de misericórdia não apenas nos conforma mais à imagem de Cristo, mas também abre portas para reconciliação e para a demonstração do poder transformador do Evangelho, mesmo nas relações mais difíceis. Capítulo 11. A humildade, a base da vida cristã. Após compreendermos a profundidade do perdão e a importância de amar até mesmo os inimigos, somos naturalmente conduzidos a um dos pilares fundamentais da vida cristã, a humildade. A humildade não é um traço de caráter opcional, mas a própria base sobre a qual toda a edificação espiritual se sustenta. Sem ela, o amor, o perdão e a fé genuína correm o risco de se tornarem superficiais ou até mesmo hipócritas. A humildade, em sua essência, é o reconhecimento honesto de quem somos diante de Deus e dos outros. É a ausência de arrogância, de autoexaltação e de um senso inflado de importância. Um coração humilde reconhece sua total dependência de Deus para tudo, para a salvação,
para a força, para a sabedoria e para a vida em si. É a disposição de se colocar em segundo plano, permitindo que Deus seja exaltado em todas as coisas. Jesus Cristo, o exemplo máximo de humildade, nos chamou a aprender dele, pois é manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Sua vida foi um testemunho vivo de que a verdadeira grandeza não reside no poder ou na proeminência, mas no serviço e na entrega. A humildade nos abre para o aprendizado, nos torna receptivos à correção e nos capacita a reconhecer o valor e a contribuição dos outros. É um solo fértil onde as virtudes cristãs podem florescer e amadurecer. Capítulo 12. A mansidão e a paciência. Seguindo a trilha da humildade, encontramos duas virtudes intrinsecamente ligadas e essenciais para a jornada de um cristão: a mansidão e a paciência. Se a humildade nos ensina a reconhecer nossa dependência de Deus e a importância de não nos exaltarmos, a mansidão e a paciência nos capacitam a lidar com as adversidades e com as imperfeições alheias de maneira que honra a Deus. A mansidão não deve ser confundida com fraqueza ou passividade. Pelo contrário, é o poder sob controle, a força que se submete à vontade de Deus. Um coração manso é aquele que não reage com ira ou agressividade diante da provocação, mas que responde com gentileza e compreensão, refletindo o caráter de Cristo. É a capacidade de suportar injúrias sem revidar, confiando que Deus é o juiz justo. A paciência, por sua vez, é a virtude que nos permite perseverar em meio às dificuldades, às provações e às longas esperas. Ela nos ensina a não desistir quando as coisas não acontecem no nosso tempo ou da maneira que esperamos. A paciência cristã é alimentada pela fé na soberania de Deus e na certeza de que Ele tem um propósito em tudo. Ela nos impede de nos tornarmos amargos ou desanimados diante dos obstáculos, mantendo o nosso olhar fixo na esperança eterna. Capítulo 13. A justiça e a retidão, a mansidão e a paciência, cultivadas a partir da humildade, preparam o terreno para a prática de outras virtudes cristãs essenciais, como a justiça e a retidão. Estas qualidades não são meros conceitos éticos, mas reflexos do próprio caráter de Deus, que é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Como seus seguidores, somos chamados a manifestar essa mesma justiça e retidão em nossas vidas. A justiça, no contexto cristão, vai além do cumprimento das leis humanas. Ela envolve agir com equidade, imparcialidade e integridade em todas as nossas interações. Significa defender o oprimido, falar a verdade sem hesitação e tratar a todos com o devido respeito, reconhecendo que cada indivíduo é criado à imagem de Deus. A justiça divina busca restaurar o que foi quebrado e promover o bem-estar de todos. A retidão, por sua vez, refere-se a viver em conformidade com os princípios divinos, alinhando nossos pensamentos, palavras e ações com a vontade de Deus revelada em sua palavra. É um compromisso de viver uma vida íntegra, onde não há espaço para engano, hipocrisia ou desonestidade. A retidão é o resultado de um coração transformado pelo Espírito Santo, que anseia por agradar a Deus em tudo o que faz. Viver em justiça e retidão é um testemunho poderoso do Evangelho. Demonstra ao mundo que a fé cristã não é apenas uma crença, mas uma força transformadora que molda o caráter e impulsiona ações que refletem o amor e a verdade de Deus. É um convite constante para examinarmos nossos motivos e garantirmos que nossas vidas estejam em harmonia com os padrões divinos. Capítulo 14. A pureza de coração e de pensamento. A justiça e a retidão que buscamos em nossas ações externas devem ter sua origem em um manancial puro.
o coração e a mente. Jesus ensinou que as impurezas que saem do homem são as que o contaminam. Marcos 7, 20 a 23. Portanto, a verdadeira santificação se manifesta não apenas em nosso comportamento, mas também na pureza de nossos pensamentos e na integridade de nosso coração. A pureza de coração significa ter intenções sinceras e desprovidas de malícia, egoísmo ou segundas intenções. É um coração que anseia por agradar a Deus acima de tudo, que busca a verdade e que se alegra com o bem. Um coração puro é como um espelho límpido que reflete a glória de Deus sem distorções ou manchas. A pureza de pensamento, por sua vez, é o cultivo de uma mente renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Significa resistir a pensamentos impuros, maliciosos, invejosos ou críticos e direcionar nossa atenção para aquilo que é verdadeiro, nobre, justo, amável e de boa fama. Filipenses 4:8. É um esforço consciente para manter nossos pensamentos cativos a Cristo, guardando nossa mente como um tesouro precioso. Alcançar e manter a pureza de coração e de pensamento é um processo contínuo que exige vigilância e dependência de Deus. Através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros crentes, somos fortalecidos para purificar nossas mentes e corações, permitindo que a luz de Cristo brilhe intensamente em todas as áreas de nossa vida. Capítulo 15. A vigilância contra as tentações. A busca pela pureza de coração e de pensamento, embora fundamental, nos expõe a uma realidade inegável: a existência de tentações que visam desviar-nos do caminho da santidade. A vigilância contra essas investidas do inimigo é, portanto, uma necessidade imperativa para qualquer um que deseje viver uma vida que agrada a Deus. As tentações não são um sinal de fraqueza espiritual, mas sim uma parte inerente da jornada cristã neste mundo. Elas podem vir de diversas fontes, do mundo ao nosso redor, de nossos próprios desejos pecaminosos, a carne, ou das astutas ciladas do diabo. O importante não é evitar ser tentado, mas aprender a discernir e a resistir a elas com a força que Deus nos concede. A vigilância envolve estar atento aos sinais de perigo, reconhecendo as situações, os pensamentos ou as influências que podem nos levar ao pecado. É um estado de alerta espiritual que nos impede de sermos pegos de surpresa. Isso requer autoconhecimento, discernimento espiritual e uma dependência constante do Espírito Santo, que nos guia em todas da verdade e nos capacita a dizer não àquilo que nos afasta de Deus. Manter uma vida de oração fervorosa, meditar diariamente na palavra de Deus e cultivar uma comunhão saudável com outros cristãos são ferramentas poderosas na luta contra as tentações. Ao nos mantermos firmes nesses pilares, fortalecemos nossa armadura espiritual e nos tornamos mais aptos a resistir às ciladas do inimigo, permanecendo puros em coração e pensamento e firmes no caminho da retidão. Capítulo 16. O fruto do Espírito. A vigilância contra as tentações e a busca pela pureza de coração e pensamento nos preparam para um dos aspectos mais gloriosos da vida cristã: a manifestação do fruto do Espírito. Se a tentação é o ataque do inimigo que busca nos desviar, o fruto do Espírito é a evidência tangível da obra transformadora de Deus em nós, um sinal de que estamos crescendo e amadurecendo em Cristo. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Gálatas, descreve o fruto do Espírito como um conjunto de qualidades divinas que o Espírito Santo produz em nós à medida que nos rendemos à sua direção. Este fruto não é algo que conquistamos por esforço próprio, mas sim uma colheita abundante que resulta de uma vida íntima e obediente a Deus.
as 9 qualidades mencionadas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são a assinatura de Cristo em nossas vidas. Cultivar o fruto do Espírito é um processo contínuo que se desenvolve à medida que permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso caráter. Cada um desses atributos é um reflexo do próprio Deus e, quando manifestados em nós, tornam-se um testemunho poderoso do Evangelho. Eles não apenas enriquecem nossa própria vida espiritual, mas também impactam positivamente as pessoas ao nosso redor, demonstrando o amor e o poder redentor de Deus em ação. Capítulo 17. A importância da comunidade cristã igreja. A manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas, embora seja uma obra individual do Espírito Santo, não ocorre em um vácuo. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu a comunidade cristã, a igreja, como o corpo de Cristo na terra, um ambiente vital para o nosso crescimento, encorajamento e testemunho mútuo. A vida cristã é intrinsecamente relacional e a igreja desempenha um papel insubstituível nesse processo. A igreja não é apenas um edifício ou uma organização, mas um ajuntamento de crentes que compartilham uma fé comum em Jesus Cristo. É um lugar onde podemos adorar a Deus juntos, aprender mais sobre Sua palavra, receber encorajamento de irmãos e irmãs em Cristo e servir uns aos outros. A comunhão com outros crentes nos fortalece em nossas fraquezas, nos desafia a crescer e nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Neste ambiente de comunidade, o fruto do Espírito se manifesta de maneiras ainda mais ricas. O amor é expresso através do cuidado e do apoio mútuo. A alegria é compartilhada nas celebrações e nas vitórias. A paz é cultivada através do perdão e da reconciliação. A longanimidade e a benignidade são praticadas ao lidarmos com as imperfeições uns dos outros. A bondade se traduz em atos de serviço. A fidelidade é fortalecida pela responsabilidade mútua. A mansidão nos ajuda a resolver conflitos com graça. E o domínio próprio nos capacita a viver em harmonia. A igreja é, portanto, o laboratório onde o fruto do Espírito é cultivado, compartilhado e multiplicado. Capítulo 18. O serviço a Deus e ao próximo. Se a igreja é o laboratório onde o fruto do Espírito é cultivado e compartilhado, o serviço a Deus e ao próximo é a aplicação prática desse fruto no mundo. A vida cristã não se resume à adoração e ao crescimento espiritual dentro dos muros da igreja. Ela se estende para fora, impactando a sociedade e glorificando a Deus através de nossas ações. Servir a Deus significa reconhecer que tudo o que temos e somos pertence a Ele. Nossos talentos, dons, tempo e recursos são empréstimos divinos que devem ser utilizados para edificar o reino de Deus. Isso pode se manifestar de diversas formas, através do ministério na igreja, do trabalho secular realizado com excelência e integridade, ou de qualquer outra atividade que honre a Deus e contribua para o bem comum. Igualmente importante é o serviço ao próximo. Jesus nos deu o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, e o serviço é uma expressão tangível desse amor. Seja através de atos de bondade, compaixão, generosidade ou apoio, o serviço ao próximo reflete o coração de Deus e demonstra o poder transformador do Evangelho. É na prática do serviço que o fruto do Espírito se torna visível e impactante, tocando vidas e transformando realidades. O serviço a Deus e ao próximo não é um fardo, mas um privilégio.
É uma oportunidade de participar ativamente da obra divina, de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros e de experimentar a alegria profunda que advém de viver uma vida com propósito e significado. Ao nos dedicarmos ao serviço, cumprimos o propósito para o qual fomos criados e nos tornamos testemunhas vivas do amor de Cristo. Capítulo 19. A testemunha de Cristo. O serviço a Deus e ao próximo, quando realizado com um coração puro e motivado pelo amor de Cristo, naturalmente nos leva a um dos chamados mais elevados do cristão: ser uma testemunha de Jesus. Se o fruto do Espírito é a evidência interna da obra de Deus em nós, o testemunho é a expressão externa dessa transformação, compartilhando com o mundo a esperança e o poder redentor que encontramos em Cristo. Ser uma testemunha de Cristo não se limita a proferir palavras sobre ele, embora a proclamação verbal seja uma parte importante. Acima de tudo, ser uma testemunha significa viver de tal maneira que nossas vidas reflitam o caráter de Jesus. Nossas ações, nossas atitudes, a forma como lidamos com as adversidades, nosso amor pelo próximo e nossa integridade em todas as áreas devem falar de Cristo de maneira convincente. O testemunho de vida é poderoso porque é autêntico. Quando as pessoas veem a mudança que Cristo operou em nós, a superação de vícios, a restauração de relacionamentos, a paz em meio à tempestade, a alegria que não depende das circunstâncias, elas são levadas a questionar a fonte dessa transformação. É nesse momento que a oportunidade de compartilhar verbalmente o Evangelho se torna mais natural e eficaz. Portanto, cada aspecto da vida cristã que exploramos até agora, a fé genuína, o poder do Espírito Santo, o novo nascimento, a santificação, a oração, o amor, o perdão, a humildade, a justiça, a pureza, a vigilância, o fruto do Espírito e o serviço contribui para nossa capacidade de sermos testemunhas eficazes. Somos chamados a viver de tal forma que nossas vidas se tornem um farol de esperança, apontando para o Salvador que nos amou e se entregou por nós. Capítulo 20. A esperança da volta de Cristo. A vida de um cristão não se resume apenas ao presente, mas é vivida sob a luz de uma esperança gloriosa e certa: a volta de Jesus Cristo. Essa expectativa não é um mero detalhe teológico, mas um pilar fundamental da fé que molda nossa perspectiva, motiva nossas ações e nos conforta em meio às tribulações deste mundo. Ser uma testemunha de Cristo, vivendo segundo seus preceitos, é também viver aguardando o cumprimento final de suas promessas. A promessa da volta de Cristo é um ensino claro e repetido nas Escrituras. Jesus mesmo falou sobre seu retorno e os apóstolos enfatizaram essa verdade em suas cartas. Essa esperança nos lembra que este mundo, com suas dores, injustiças e sofrimentos, não é o nosso lar final. Somos peregrinos em caminho para uma pátria celestial, onde reinaremos com Cristo para sempre. Essa esperança tem um impacto prático em nossa vida diária. Ela nos encoraja a perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Saber que Jesus voltará nos dá força para resistir às tentações, pois entendemos que as recompensas eternas superam em muito os prazeres passageiros do pecado. Além disso, a esperança da sua volta nos impulsiona a viver de maneira santa e a compartilhar o Evangelho com urgência, pois cada dia que passa nos aproxima do encontro com o nosso Senhor. Viver com a esperança da volta de Cristo é viver com um senso de propósito e urgência. É um convite para estarmos sempre vigilantes, prontos para o encontro com o noivo. Essa expectativa não gera ansiedade ou medo, mas sim uma profunda paz e alegria, pois confiamos na fidelidade de Deus e na certeza de que Ele cumprirá todas as suas promessas.
É a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida, apontando para a glória que em breve será revelada. Capítulo 21. O discernimento espiritual. A esperança da volta de Cristo nos impele a viver com vigilância e propósito, mas essa vigilância não se limita a aguardar o retorno do Senhor. Ela abrange também a necessidade de discernimento espiritual, a capacidade de distinguir entre o que é de Deus e o que não é, entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. Em um mundo saturado de informações e influências, o discernimento espiritual é uma ferramenta indispensável para o cristão. O discernimento espiritual não é uma habilidade inata, mas um dom concedido pelo Espírito Santo àqueles que buscam a Deus com sinceridade. Ele nos permite compreender as motivações por trás das ações, identificar as sutilezas das tentações e reconhecer a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. É a capacidade de ver além das aparências, de sondar os corações e de compreender os propósitos divinos. A palavra de Deus é a principal fonte para o desenvolvimento do discernimento. Ao estudarmos as Escrituras com diligência e oração, aprendemos os padrões de Deus, seus valores e sua vontade. Essa base sólida nos capacita a comparar as mensagens e as influências que encontramos com a verdade revelada, permitindo-nos rejeitar o que é falso e abraçar o que é verdadeiro. Além da palavra, a oração fervorosa e a comunhão com outros cristãos maduros são essenciais para cultivar o discernimento. O Espírito Santo nos guia e nos ilumina, e a sabedoria compartilhada pela comunidade de fé nos ajuda a evitar enganos. Em suma, o discernimento espiritual é um escudo protetor que nos guarda de cair em armadilhas, permitindo-nos caminhar com segurança e fidelidade no caminho de Deus. Capítulo 22. A luta contra as obras da carne. O discernimento espiritual nos equipa para identificar as influências negativas, mas a luta contra as obras da carne é uma batalha interna, travada no campo de batalha de nossos próprios corações e mentes. E a Bíblia descreve essas obras como manifestações do velho homem, a natureza pecaminosa que ainda reside em nós, mesmo após o novo nascimento. Reconhecer e combater essas obras é crucial para uma vida cristã vitoriosa. As obras da carne, listadas em Gálatas 5:19-21, incluem uma série de comportamentos destrutivos como imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias e outras coisas semelhantes. Essas manifestações são contrárias ao fruto do Espírito e impedem o nosso crescimento espiritual, além de prejudicarem nossos relacionamentos e nosso testemunho. A luta contra as obras da carne não é uma questão de perfeição instantânea, mas de um processo contínuo de rendição ao Espírito Santo. Ao invés de tentar reprimir essas tendências por força de vontade, somos chamados a crucificar a carne com suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. Isso significa escolher conscientemente obedecer ao Espírito, permitindo que ele transforme nosso caráter e nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa batalha exige vigilância constante, autoconsciência e uma dependência profunda de Deus. Ao nos alimentarmos da palavra, mantermos uma vida de oração ativa e buscarmos a comunhão com outros crentes, fortalecemos nossa capacidade de resistir às obras da carne e de manifestar o fruto do Espírito em nossas vidas. É uma jornada de santificação, onde a graça de Deus nos capacita a vencer a cada dia. Capítulo 23. A verdade e a sinceridade. A luta contra as obras da carne nos leva a valorizar ainda mais a verdade e a sinceridade, virtudes que contrastam
diretamente com a natureza enganosa e hipócrita do pecado. Em um mundo onde a falsidade muitas vezes se disfarça de sofisticação e a duplicidade é vista como astúcia, o cristão é chamado a ser um farol de verdade e autenticidade. A verdade, para o cristão, não é apenas uma questão de conformidade com os fatos, mas uma aderência inabalável aos princípios divinos e à própria pessoa de Jesus Cristo, que se declarou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Viver na verdade significa alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a vontade de Deus, rejeitando qualquer forma de engano, mentira ou dissimulação. A sinceridade, por sua vez, é a expressão externa da verdade que habita em nosso coração. É a ausência de hipocrisia, a transparência em nossas intenções e a honestidade em nossas interações. Um coração sincero não tem nada a esconder e busca agradar a Deus em tudo o que faz, sem máscaras ou artifícios. A prática da verdade e da sinceridade é um testemunho poderoso do Evangelho. Ela constrói confiança, fortalece relacionamentos e reflete o caráter incorruptível de Deus. Em contraste com as obras da carne, que semeiam discórdia e destruição, a verdade e a sinceridade edificam e promovem a unidade. Ao abraçarmos essas virtudes, nos tornamos mais semelhantes a Cristo e mais eficazes em nosso chamado para sermos seus representantes neste mundo. Capítulo 24. A gratidão a Deus, em meio à luta contra as obras da carne e a busca pela verdade e sinceridade, um elemento essencial que sustenta e enriquece a jornada cristã é a gratidão a Deus. Reconhecer as bênçãos divinas, tanto as grandes quanto as pequenas, e expressar um coração agradecido é um ato de adoração que fortalece nossa fé e nos mantém conectados com o Criador. A gratidão é mais do que um sentimento passageiro. É uma atitude de reconhecimento e apreço pela bondade, misericórdia e provisão de Deus em nossas vidas. Ela nos lembra que tudo o que temos, desde o dom da vida até as dádivas espirituais, provém dele. Em tempos de abundância, a gratidão nos impede de cair na arrogância e na autossuficiência. Em tempos de escassez ou dificuldade, a gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos que ainda possuímos, mantendo a esperança e a confiança em Deus. A palavra de Deus nos exorta repetidamente a sermos gratos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Essa exortação não significa que devemos ser gratos pelas circunstâncias ruins em si, mas que, mesmo em meio às adversidades, podemos encontrar razões para agradecer a Deus por sua presença, seu poder sustentador e sua promessa de que Ele transforma todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Cultivar um coração grato nos protege contra a murmuração, o descontentamento e a amargura. Ele nos aproxima de Deus, pois a gratidão é uma resposta natural à sua bondade. Ao expressarmos nossa gratidão em oração, em louvor e em nossas atitudes diárias, glorificamos a Deus e experimentamos uma alegria mais profunda e duradoura, que é um reflexo do fruto do Espírito em nossas vidas. Capítulo 25. A perseverança na fé. A gratidão a Deus nos fortalece, mas a jornada cristã é marcada por desafios que testam nossa fé e exigem perseverança. A vida cristã não é um caminho de rosas sem espinhos, mas uma corrida que requer resistência, determinação e uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A perseverança na fé é a capacidade de permanecer firme em nossas convicções e compromissos com Deus, apesar das dificuldades, das perseguições, das dúvidas ou das tentações. É a qualidade de não desistir,
de continuar avançando no caminho da santidade, confiando que Deus é fiel e que suas promessas se cumprirão. A Bíblia nos encoraja a perseverar, lembrando-nos que a fé provada produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. Romanos 5, 3-4. Essa perseverança não é fruto de nossa própria força, mas da capacitação divina. O Espírito Santo nos fortalece, a palavra de Deus nos instrui e nos encoraja, e a comunhão com outros crentes nos oferece apoio e encorajamento. A esperança da volta de Cristo também desempenha um papel crucial, pois nos lembra que as tribulações atuais são temporárias e que uma glória eterna nos aguarda. A perseverança na fé se manifesta em nossa resistência às tentações, em nossa fidelidade a Deus mesmo em meio à oposição, em nossa busca contínua pela santidade e em nosso compromisso com o serviço ao Senhor. É um testemunho poderoso para o mundo, demonstrando que nossa fé não é superficial, mas profunda e resiliente, ancorada na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Capítulo 26. O cuidado com as finanças e os bens materiais. Enquanto perseveramos na fé, a forma como lidamos com as realidades terrenas, incluindo nossas finanças e bens materiais, torna-se um reflexo de nossa fidelidade a Deus. A Bíblia aborda o tema da administração dos recursos com seriedade, pois a maneira como usamos o que Deus nos confia revela muito sobre nossas prioridades e nosso relacionamento com Ele. Jesus frequentemente usou parábolas para ensinar sobre a administração dos bens, enfatizando que não podemos servir a Deus e a Mamon, riqueza, ao mesmo tempo. Mateus 6:24. Isso não significa que a riqueza seja inerentemente má, mas que nossa atitude em relação a ela pode se tornar um ícone, desviando nossa devoção de Deus. O cuidado com as finanças e os bens materiais, portanto, envolve uma gestão responsável, generosidade e um desapego saudável dos valores mundanos. A generosidade é um aspecto central da administração cristã. Dar dízimos e ofertas, ajudar os necessitados e usar nossos recursos para abençoar outros são práticas que demonstram nossa confiança em Deus como provedor e nosso desejo de participar da expansão do seu reino. A Bíblia nos ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos 20:35, e essa verdade se manifesta em uma alegria e satisfação que transcendem a posse material. Além da generosidade, a prudência e a honestidade na administração de nossos recursos são essenciais. Evitar dívidas desnecessárias, viver dentro de nossas posses e buscar a sabedoria divina nas decisões financeiras são práticas que honram a Deus e garantem estabilidade. Em última análise, o cuidado com as finanças e os bens materiais é um ato de adoração, onde reconhecemos que tudo pertence a Deus e que somos apenas administradores de seus recursos. Capítulo 27. A sabedoria divina nas decisões. A administração responsável de nossos bens e a perseverança na fé nos preparam para enfrentar as inúmeras decisões que surgem em nosso caminho. Em todas essas escolhas, grandes ou pequenas, a busca pela sabedoria divina é fundamental para navegarmos pela vida de forma que agrade a Deus e nos conduza a seus propósitos. A sabedoria divina difere radicalmente da sabedoria mundana. Enquanto a sabedoria humana muitas vezes se baseia na lógica, na experiência ou na opinião popular, a sabedoria de Deus emana de seu caráter perfeito, de seu conhecimento absoluto e de sua vontade soberana. Tiago nos exorta: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente sem repreender, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Essa é a porta de entrada para a verdadeira sabedoria.
Buscar a sabedoria divina envolve, primeiramente, um coração humilde e disposto a aprender. Significa consultar a palavra de Deus, que é a fonte primária de sabedoria, e meditar em seus ensinamentos. Além disso, a oração é um canal essencial para receber orientação divina. Pedir a Deus que ilumine nossa mente e nos guie em nossas decisões é um ato de dependência que Ele honra. A sabedoria divina nos capacita a tomar decisões que não apenas nos beneficiam, mas que também glorificam a Deus e edificam o seu reino. Ela nos ajuda a discernir os caminhos certos, a evitar armadilhas, a lidar com conflitos de forma construtiva e a viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Ao buscarmos e aplicarmos a sabedoria divina, nos tornamos administradores mais eficazes de nossas vidas e instrumentos mais úteis nas mãos de Deus. Capítulo 28. O legado espiritual. À medida que avançamos em nossa jornada de fé, buscando a sabedoria divina e administrando com fidelidade os recursos que Deus nos confia, somos naturalmente levados a pensar sobre o legado que deixaremos. O legado espiritual, mais do que qualquer bem material, é a marca duradoura que nossa vida cristã deixará no mundo e nas gerações futuras. Um legado espiritual não é construído por grandes feitos ou posses acumuladas, mas pela forma como vivemos nossa fé diariamente. Ele se manifesta através do testemunho de uma vida transformada, do amor demonstrado ao próximo, da fidelidade a Deus em todas as circunstâncias e da transmissão dos valores do reino de Deus para aqueles que nos cercam. É o impacto positivo e duradouro que nossa fé tem sobre a vida de outros. Os pais têm um papel crucial na construção de um legado espiritual para seus filhos, ensinando-lhes os caminhos de Deus desde cedo, através de palavras e, principalmente, de exemplos. No entanto, o legado espiritual não se limita à família. Cada cristão, independentemente de sua idade ou circunstâncias, tem a oportunidade de influenciar positivamente aqueles com quem entra em contato, seja no trabalho, na comunidade ou na igreja. Deixar um legado espiritual é viver de tal forma que nossa vida inspire outros a buscar a Deus, a crescer em fé e a viver para a glória dele. É um convite para vivermos com propósito, sabendo que nossas ações e nosso caráter têm um impacto que transcende o tempo presente. É a manifestação do fruto do Espírito em ação, moldando vidas e glorificando o nosso Pai Celestial. Capítulo 29. A paz que excede todo entendimento. Em meio à busca por um legado espiritual e à perseverança em nossa caminhada, muitas vezes nos deparamos com situações que desafiam nossa compreensão e abalam nossas emoções. É nesses momentos que a promessa de Deus de uma paz que excede todo entendimento se torna um bálsamo para a alma e um testemunho do seu poder transformador. A paz que Deus oferece não é a ausência de problemas ou conflitos, mas uma profunda serenidade interior que emana de um relacionamento seguro e confiante com Ele. É uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que reside no conhecimento de que Deus está no controle, que Ele nos ama incondicionalmente e que seus planos para nós são de bem-estar e esperança. Jeremias 29, 11. Essa paz é um fruto direto da fé genuína e da entrega total a Deus. Quando confiamos nele, mesmo em meio às tempestades da vida, permitimos que o Espírito Santo inunde nossos corações com sua presença tranquilizadora. A oração e a meditação na Palavra de Deus são práticas essenciais para cultivar e manter essa paz, pois nos conectam com a fonte de toda a paz. A paz que excede todo entendimento é um testemunho poderoso do poder de Deus em nossas vidas. Ela nos capacita,
enfrentar as adversidades com coragem, a perdoar aqueles que nos ofendem e a viver em harmonia uns com os outros. É um sinal distintivo do cristão, demonstrando ao mundo que há uma força maior e uma esperança mais profunda que podem trazer serenidade mesmo nas circunstâncias mais turbulentas. Capítulo 30. A glória futura. A paz que excede todo entendimento nos sustenta em nossa jornada terrena, mas nossa esperança final repousa na promessa da glória futura. Essa perspectiva eterna não é um mero sonho utópico, mas a culminação gloriosa do plano de Deus para seus filhos, um destino de alegria, santidade e comunhão perfeita com Ele. A glória futura se refere à recompensa eterna que aguarda os fiéis em Cristo. Ela inclui a ressurreição dos mortos, a transformação de nossos corpos para serem semelhantes ao corpo glorioso de Cristo, a erradicação completa do pecado e do sofrimento e a habitação eterna na presença de Deus em um novo céu e uma nova terra. É a realização final de todas as promessas de Deus. Essa esperança da glória futura tem um impacto profundo em nossa vida presente. Ela nos motiva a viver com perseverança, a resistir às tentações e a buscar a santidade, sabendo que nossas ações aqui têm consequências eternas. A glória futura nos lembra que as dificuldades e os sacrifícios que fazemos por amor a Cristo são insignificantes em comparação com a magnitude da recompensa que nos aguarda. A contemplação da glória futura nos enche de alegria, gratidão e um profundo senso de propósito. Ela nos capacita a viver com uma perspectiva eterna, a valorizar o que é verdadeiramente importante e a compartilhar o Evangelho com urgência, pois desejamos que o maior número possível de pessoas compartilhe dessa esperança gloriosa. A glória futura é o destino final do cristão, a realização completa do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Conclusão. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão sobre os pilares da vida cristã. Percorremos os caminhos da transformação, do perdão, da fé, do poder do Espírito Santo, do novo nascimento, da santificação contínua e exploramos a importância vital da palavra de Deus, da oração, do amor ao próximo e do perdão aos inimigos. Abordamos a humildade, a mansidão, a paciência, a justiça, a pureza de coração, a vigilância contra as tentações, o fruto do Espírito, a comunidade cristã, o serviço a Deus e ao próximo, o testemunho de Cristo, a esperança da sua volta, o discernimento espiritual, a luta contra as obras da carne, a verdade, a sinceridade, a gratidão, a perseverança, o cuidado com os bens materiais, a sabedoria divina, o legado espiritual e a paz que excede todo o entendimento. Cada capítulo foi um convite a aprofundar nosso relacionamento com Deus e a viver de maneira que o honre. A vida cristã não é um destino final a ser alcançado, mas uma caminhada contínua de crescimento e transformação. As verdades aqui apresentadas não são meras doutrinas a serem memorizadas, mas princípios vivos que devem moldar nosso caráter e nossas ações. Que a luz da palavra de Deus continue a guiar seus passos, que o poder do Espírito Santo o capacite a viver uma vida que agrada ao Pai e que a esperança da glória futura o motive a perseverar em amor e verdade. A jornada do cristão é repleta de desafios, mas também de inumeráveis bênçãos e da certeza do amor incondicional de Deus. Que você possa continuar a crescer em graça e conhecimento, sendo um reflexo fiel de Cristo neste mundo, até o dia em que o veremos como Ele é.